Uhum. Devocional de hoje. Eu gosto muito de falar sobre a palavra de Deus porque é uma palavra que dá vida, força e esperança. No devocional de hoje, a gente vai encontrar ele lá em Mateus 10, do 26 ao 33. Caraca, consegui gravar certinho. Agora, let's go, people. Não temais aquilo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Teme antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na Gênova. Geena, na Geena, que aqui no meu tá dizendo aqui, aquele 28. Oh, 28 não, Senhor. 26. Nem tudo vai estar sob seu controle. Vamos lá, vamos respirar mais uma vez. Nem tudo vai estar sob seu controle. Abrir em Mateus 10, 26 ao 33. Comecei a ler o 28. Por quê? Não sei. Mas a gente vai voltar de novo. Então, peço que você também faça essa oração. A ti eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é grande, verdadeiro, um Pai piedoso. Em nome do Senhor Jesus, a gente nos comprometemos a entender um pouco mais sobre as suas palavras e deixar ela agir dentro do nosso coração, nosso corpo, e isso revele o nosso dia a dia, firmes e santos. Não santos porque somos não corruptível, a gente vai pecar, mas santos porque a gente fomos escolhidos e a gente nos escolhe todos os dias a não fazer aquilo que o Senhor não gosta, aquilo que vai desagradar o teu coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração as tuas palavras. E diz o seguinte: não os temais, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada há de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai em cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temais antes aqueles que pode precipitar a sua alma e o corpo na jena. Não se vende 2 passarinhos por uma ases. No entanto, nenhum cai por terra sem vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça todos estão contados. Não temais, pois bem mais o que os pássaros vale vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. O que ele mais repete aqui, e a gente pôde ouvir, é o não temais. Não temais. Não temais aquilo que pode matar o corpo, mas temais aquilo que pode matar a alma e o corpo jogado em Gena. A nossa alma, ela é como se fosse algo que nos governa. O nosso espírito, ele é o caminho que nos guia. E o nosso corpo é essa matéria que vai aonde que a alma deseja. Então, se a sua alma está desejando algo que está no caminho do espírito errado, ela vai te levar para aquele lugar. E Deus o tempo todo nos fala para não ter mais coisas mundanas, não ter mais coisas que pode não ser tanto, mas ter mais aquilo que pode tirar a sua alma da graça de Deus, que tira e leva a sua alma junto com o seu corpo para o inferno, para onde não é glorioso. Temor de vivenciar essa alegria que é não é saber que eu vou vencer tudo na vida e as promessas dele vai ser todas cumpridas, mas sim que eu tenho um apoio e eu tenho um Deus tão maravilhoso que criou todas as coisas, me colocou para usufruir delas e ainda desceu de lá de cima para mostrar qual que é o caminho mais saudável a ser seguido. E depois ele ainda deixou escrito para que a gente possa ter um guia realmente de uma vida
com Ele, de uma vida com relacionamento, porque o inferno é essa falta da presença de Deus. Então a falta de presença de Deus dá abertura para acontecer atrocidades. Jesus repete isso 3 vezes: "Não tem mais, não tem mais, não tem mais". O medo, ele é uma emoção natural. Quando Deus fala para a gente não ter mais, é para que esse medo, ele não nos paralise e não nos deixa passar de uma nova fase, e ter um crescimento. E ele fala para não é para não ter medo, porque é quase impossível nós, como seres humanos, não temer, mas sim ter a consciência que se a gente tiver um propósito maior do que os nossos medos, a gente pode enfrentá-lo dessa forma. Buscai um propósito maior do que o seu próprio medo, que é a presença de Deus, que é estar com Deus, que é revelar Deus nessa terra para outras pessoas, que é aquele momento onde que você não precisa nem pregar o evangelho falado, mas sim aquele evangelho com atitude. E a pessoa fala: "Caraca, você é diferente. Caraca, você é da igreja. Cara, tem alguma coisa em você que o seu brilho tá diferente". Dessa maneira, a gente já passa para o segundo ponto, que é ter a identidade de Cristo e você já não tem mais, você consegue mostrar suas vulnerabilidades, mas você já mostra ela com mais autenticidade, autenticidade que é revelada do cristão em si, de Cristo realmente. Você já não tem mais medo de mostrar sua vulnerabilidade, porque você já entendeu que agora você está em Cristo e Cristo vive em você. Então você pode apresentar a sua vulnerabilidade com autenticidade. E o que, que quer dizer isso no texto? Está lá escrito: não temais, porque nada que há escondido que não venha à luz, nada que está secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras, o que vos digo ao ouvido, publicai de cima dos telhados. Isso parte do pressuposto que, assim, quando você está naquele momento que Deus fala: quando quiserem orar ao teu pai, entre no teu quarto, fala com ele no secreto, que no secreto ele te ouve e vai te vangloriar no público. É a mesma coisa. Você, quando entra no secreto, você se aproxima de Deus, tem um relacionamento com Deus. Isso reflete na sua vida pessoal, isso reflete no seu dia a dia, isso vai refletir na sua convivência com seu irmão. E se você não tem a sua identidade em Cristo revelada, você acaba ficando vulnerável a se esconder atrás de situações e de ambiente, porque você acaba entrando em ambientes e não demonstra aquilo que você fala no secreto com Cristo, e você acaba se misturando com aquilo e transformando aquilo com o ambiente quer que você que você faça. Porque imagina, a gente vive em bolhas e a gente não pode negar essas bolhas. Só que a questão é, quando você está dentro dessa bolha, você realmente permanece com Cristo encapado e vestido com as vestes de cristão, olhar de cristão, a fala de cristão, entendeu? É para que você possa entrar nessas bolhas e não se misturar com elas, mas sim tentar revelar aquilo que Cristo é para você, porque aquilo que está no secreto tem que ser revelado em público. Aquilo que você faz no escondido, ele tem que ser mostrado em atitudes. Eles têm que ser mostrado em compaixão com o seu irmão, em um, um apoio ali naquele momento. Nos encaminha para o outro pressuposto, que é a vontade do controle, porque a gente não pode ter o controle sobre tudo. E o foco é você ter o controle naquilo que realmente importa. Deus vai falar: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas te acrescentarão. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você acaba focando naquilo que realmente importa e deixando o controle para que Deus possa controlar o resto. Você entregar o seu coração para Ele todos os dias e falar: Senhor, eu estou aqui, me faça ser um canal da sua verdadeira misericórdia, da sua verdadeira vida,
daquilo que você realmente quer que eu fale para o meu outro irmão. E a gente segue. Não tem mais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Porque a gente às vezes fica com medo de entrar nesses ambientes. Ai, o que, que o outro vai falar de mim? Ai, o que, que o outro vai pensar de mim? Pois será que eu vou ter comida ali? Ou. E Deus fala: não tem mais essas coisas. Tem mais aquilo que pode te levar a sua alma e o seu corpo para o fogo eterno. E de repente, quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, você vai entendendo que Ele está no controle. E daquilo que você não pode controlar, Ele está no controle. Porque lá no 30 ele vai dizer: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois bem mais do que os pássaros vale vós. Ele, nesse versículo, fala para mim: até os cabelos da minha cabeça estão contados, é sinal que ele está no controle de todas as coisas. Porque eu não consigo contar quantos cabelos que eu tenho. Mas se ele já tem a contagem e depois ele ainda continua falando bem mais do que os pássaros, vale vós. Então, bem mais do que os pássaros. E o que, que a gente entende dos pássaros? Que eles não plantam, eles não semeiam e mesmo assim eles têm um lugar onde que eles se aninham, têm comida, vive passeando para lá e para cá e a proposta seria Deus dizendo: se eu cuido dos pássaros, imagina de vós que eu tenho todos os teus cabelos da sua cabeça contado. E isso, cara, é muito forte. É muito forte que depois ele vai te dar uma responsabilidade, que é qual a responsabilidade? É essa aqui, ó. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai, que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. E aqui tem a responsabilidade. Se você não conseguir revelar Cristo por vergonha, ele também vai ficar envergonhado de revelar a sua identidade para Deus. Muito forte, porque se ele tem os cabelos da sua cabeça contados e ele cuida de vós, ele diz que mais vale vós do que os pássaros, e mesmo assim os pássaros têm comida, têm isso, têm aquilo outro, por que você não pode adotar essa responsabilidade nesse relacionamento? É o compromisso do relacionamento. Quando você está relacionando com uma pessoa, você tem o compromisso de falar para ela: não, aquela ali é minha namorada. Aquela sim, eu estou dedicando para ela. Aquela sim, não, você não vai. Vou fazer o possível para cuidar dela. E a mesma coisa que Deus faz aqui. Agora, o que ele pede é simplesmente isso: que diante dos homens você também revele quem ele é. E as suas escolhas públicas revelam quem você é. Ela molda a sua identidade. E assumir as suas escolhas, assumir o seu compromisso, ele faz você ter a constância de e essa constância naquilo que você acredita, ela molda e ela faz o teu sucesso. Muitos cristãos muitos cristãos primitivos lá da igreja primitiva, como os discípulos, eles têm a sua identidade revelada, eles vivem falando sobre Deus, mesmo naqueles tempos que eles podiam ser mortos e foram mortos. Então isso é muito forte para a gente também assumir a nossa participação, porque se Deus ele já fala que ele está cuidando da gente, a nossa responsabilidade é revelar aquilo que ele é. Cara, quero orar com você. Em nome do Senhor Jesus, peço nesse dia que a tua misericórdia, Jesus, seja alcançada, que o teu nome seja revelado. O Senhor é Pai piedoso, um Pai que conforta, um Pai que está diante
de nós que somos fracos e pecadores, mas que o Senhor nos acolheu e nos ajuda todos os dias. E todos os dias a sermos fortes. Fortes, Senhor, eu digo, para colocar no nosso coração esse amor tão profundo que fez o seu único filho morrer por nós diante da cruz e lavar-nos com o sangue. E só assim a gente somos escolhidos. E nessa escolha que o Senhor dê a nossa responsabilidade e nos ajude a também ter essa responsabilidade de revelar o teu nome e a tua presença às pessoas ao nosso redor. Eu sei que o Senhor nos diz na palavra que faremos coisas muito maiores daquilo que já foram feitas e que assim seja feita diante da tua presença, Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho, do nosso Espírito Santo que carregamos, podemos concluir a nossa missão e nosso propósito diante da tua presença, Jesus. É isso, tamo junto, fica ligado nesse meu canal. Se inscreve porque é de graça. Eu não vou ficar pedindo todos os dias. Meu Deus, tem que pedir que você se inscreva nesse canal para poder ouvir uma reflexão, para poder estar com esse papo aqui. Escreve aí alguma coisa no comentário que você queria ouvir ou você queria orar ou uma reflexão. É isso. Meu muito obrigado. Deixa o like aí. Deixa o like aí.